Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Mansley. Hoje a gente está com uma convidada toda especial. Ela é uma cliente minha, trato a cachorrinha dela com fisioterapia, acupuntura. E nesse meio tempo ela descobriu a gravidez e ela tem 5 animais. E aí durante esse período ela descobriu a gravidez e aí a gente começou a conversar e decidiu fazer esse vídeo da importância de ter o diagnóstico da gravidez tendo os animais em casa. O que a gente tem que fazer, qual que é a preocupação. Infelizmente a gente sabe que o maior índice de abandono é quando os familiares acabam descobrindo que tem um bebê a caminho e aí acabam tendo que fazer uma escolha, né? Ter o bebê ou deixar de ter o animal. Então hoje a gente vai fazer um papo bem legal, ela vai contar a experiência dela com relação ao comportamento dos animais, aos sentimentos que ela teve. E a gente vai ter um papo bem legal aí com relação, estou grávida e tenho animais, o que eu vou fazer? Érica, bem-vindo aqui ao canal, obrigada por disponibilizar aí o seu tempo para a gente conversar, porque infelizmente é uma rotina muito grande das pessoas estarem abandonando esses animais, né? Sim. Hoje você falou para mim que tá com 5 animais, né? E quando você descobriu a gravidez, algum momento teve alguma preocupação do tipo, o que eu vou fazer com os meus animais? Será que eu vou precisar abandonar? Chegou a ter esse sentimento para você alguma vez? Então, Ellen, quando eu pensei em engravidar, antes de tudo eu fiz uma bateria de exames para ver como a gente estava. E aí, como eu tenho gato, eu fiz exames nelas também, porque o medo sempre foi de toxoplasmose, né? Até que depois a gente descobriu que não é só do gato. Mas não, nunca passou pela cabeça em abandonar. O medo era assim, será que elas vão ter ciúmes? Como vai ser? Por conta de elas serem muito apegadas a mim. Bom, essa doença que a Érica falou, que é a toxoplasmose, ainda tem muito mito com relação a ela, tem muito medo com relação a ela, a gente vai conversar mais tarde. Mas é exatamente isso que você falou, Érica, não precisa abandonar, né? Doar para alguém, porque o amor ele se multiplica, Sim. Né? Você na sua cabeça não cogitou nenhuma vez, eu vou ter que escolher entre minha filha e os animais. Chegou não, a ter... Nunca. Porque o amor é demais, assim, como. coração sempre cabe mais um, Sim. né? E algumas pessoas me perguntam também com relação ao comportamento do animal, né? Será que vai dar certo? Será que a interação vai ser legal? Bom, o que eu vejo depende, né? Você tem 5 animais, os 5 animais deu super bem logo de primeira, quando a neném chegou em casa? Então, na gestação, os 5 estava bem apegado a mim. Eu achava que até estava apegado até demais, como era. Ficava bastante na minha barriga, né? Então eu ficava, de boa, vai dar tudo certo. Quando nasceu e a gente chegou aqui em casa, a primeira coisa foi apresentar, tanto para as gatas quanto para as cachorras. De primeiro, ficaram meio assim. As gatas demorou mais ou menos uma semana para entender que tinha algo novo, uma rotina diferente, que ela era da família. Aí deu uma semana, uma das gatas agora é 100% bem apegada a Larissa, a outra ela tá vindo aos poucos ainda. As cachorras, as duas menores aceitou de cara também, não desgrudava. Era até engraçado quando vinha a visita, uma delas rosnava, tipo, não chega... Proteção mesmo não chega da perto, matilha, né? Não chega perto que é minha. A minha maior foi mais difícil, demorou um mês para ela entender que ela era pequenininha, por ser uma labradora. Então, é bem desengonçado, né? Não tem noção do peso. Aí ela vinha, às vezes eu tava dando de mamar, eu sempre tô dando de mamar. Elas estão perto, estão deitadas no colo junto, não prendo, não faço nada. E aí demorou mais ou menos um mês para a labradora entender que ela era da família, né? tudo. Tá tudo bem. Agora todas são 100% protetora dela, literalmente. É legal isso que você falou de deixar os animais em torno, porque muitas vezes a gente tem aquela atitude de não, sai daqui, dá aquela repreensão negativa, e aí os animais eles entendem que aquilo é uma coisa muito negativa. Poxa, minha rotina estava aqui, de repente aquilo apareceu, ele não consegue entender, e você sempre dá aquele reforço negativo, aí a chance de ter um gatilho de forma negativa com os animais é muito grande, né? Sim. Então isso é um passo super importante. Você chegou a consultar na internet algum tipo de dicas de comportamento que você teria que fazer com seus animais para facilitar aí a socialização?
Sim, eu cheguei a pesquisar o que seria melhor, por conta de elas serem bem apegadas à minha, eu não ia conseguir mais ser 100% delas, né? Então, falaram pra mim, às vezes, de pegar já a roupa da nenê, mostrar pra elas, por mais que a nenê não tinha nascido. Eu mostrava, enquanto a gente tava montando o quarto, eu deixava elas junto, de estar lavando a roupa, quando eu passava, às vezes eu mostrava pra elas, e sempre falava, quando elas ficavam deitadas comigo, tipo, perto da barriga. Eu ficava, tem uma neném aqui, a irmãzinha tá vindo. E foi assim, e falei, seja que Deus quiser quando nascer, né? Não, deu tudo super certo. Super. A gente tem que sempre respeitar aí o comportamento e o tempo do animal, né? Tem que ter paciência. Como você mesmo disse, tem animal que reagiu super bem, em uma semana já estava interagindo. E mesmo na mesma casa, com os 5 animais, já teve comportamentos diferentes, mesmo você criando e fazendo aí o trabalho de todos de uma maneira igual, né? Sim. E assim, tem algumas pessoas, já tive alguns clientes que também teve esse problema, né? E aí a gente procura um adestrador, assim, não é um motivo para abandonar, né? Meu cachorro tá muito agressivo, poxa, tentei de algum mecanismo, não consegui, vamos procurar um profissional, né? Nem eu disse no começo do vídeo, tem uma incidência muito grande de abandono aí desses animais, né? Não é uma troca de um amor, é uma soma de amor, né? E os animais a gente tem que entender isso também. Bom, uma outra pergunta, a tua rotina mudou super depois que você é mãe, né? Então, você teve que acrescentar, na verdade, adequar a rotina dos animais à sua bebê. E isso foi muito fácil, muito difícil? Como que foi essa adaptação? Meu convívio com elas era, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era lavar o quintal. Aí já não dava pra fazer isso. Não dava pra dar a primeira atenção pra elas, né? Aí o Rafa me ajudou bastante nos primeiros dias, até por conta da cirurgia, né, do parto, que não podia. Mas elas são muito boazinhas, então elas foram entendendo como era. De uma maneira geral, elas foram se adaptando à nova rotina. Sim, mas continua a mesma coisa, na hora de dar a comida delas, eu dou a comida, sempre sou eu que dou, fico com elas. Agregou, né? Agregou a rotina. Às vezes eu brinco que a Larissa que teve que se adaptar à rotina, não a gente se adaptar à Larissa, né? Legal, porque graças a Deus deu tudo certo, foi tudo... Bom, esses medos eles foram sanando dia a dia e aí foi bem tranquilo. E algum vizinho, algum amigo já falou pra você, ai, Érica, você tá com neném agora, e esses animais? É melhor você doar. Você já ouviu essa frase de alguma forma? Sim, antes de nascer, quando nasceu, porque antes de nascer falavam, ai, mas nossa, você tem uma cachorra grande, ai, gato com a unha, né? De estar deitada no berço, o gato deitar em cima. Lógico, eu não ia deixar, Deus dará ali, né? Mas eu falava, gente, ela vai ter que adaptar. Ah, mas se tiver alergia, vamos tratar, mas nunca passou na minha cabeça de eu abandonar qualquer bicho meu. E se eu puder, eu vou ter mais e mais, entendeu? A gente quer animais lovers, gato lovers, cachorro lovers, a gente sempre quer mais, né? E assim, eu acho que por eu sempre pensar dessa forma, tanto eu quanto o Rafael, a Larissa não apresentou nenhum tipo de alergia, de nada. Ela se adaptou perfeitamente com os bichos. As gatas, por exemplo, desse medo mesmo de, ela tá deitada e o gato é de deitar em cima. Não, as gatas aqui deitam nos pés, perto dela, respeita. Nunca peguei em cima e sempre a gente fica de olho. Mas eu acho que por eu sempre ser tranquila com tudo isso, nunca tive problema nenhum. E nem aconteceu nenhum acidente? Já teve algum acidente muito grave com relação aos animais e a Larissa? Teve uma vez que a Amora deitada atrás do sofá, a Larissa deitada aqui, saiu para latir e ela meio que caiu em cima da Larissa. Ali deu um desespero porque ela não tem noção do que aconteceu. É pequenininha também, isso, né? É a pequenininha, é a Shih Tzu. Mas aí agora ela viu que ela fez um negócio errado, porque aí a gente brigou, eu falei que era para tomar cuidado, sempre quando a Larissa tá no sofá. Eu falo, meninas, olha, Nenê teve uma tá repreensão, aqui. né? Sim, não batemos nada, só brigamos e mostrei, porque a Larissa chorou muito. Aí agora ela não deita mais atrás do sofá, porque ela sabe que, poxa, eu não posso mais. Mas isso é legal você falar, porque eu acho que vocês aí de casa que tem bicho também,
o cachorro, ele sabe quando ele aprontou, porque Sim. você já olha, ele já tá com o rabinho entre as pernas e já fica assim, fiz merda, né? Então é sempre importante também dar essa repreensão, que nem você falou, falar um pouco mais alto, falar um não, falar um grosso, não precisa castigar, né? Sim. Não precisa bater, não precisa agredir, porque eles entendem também, né? Com relação à rotina, sua rotina de ir no médico, você falou, claro, para o seu médico obstetra que estava te acompanhando que você tinha animais em casa. Ele te deu alguma orientação com relação a isso? Não, então, a única coisa que ela falou das cachorras, principalmente, nada assim, né? Só aquela coisa, quando nasce, tem que tomar um pouco de cuidado por alergia, essas coisas, mas nada. Da gata sempre foi a parte da toxoplasmose. Até que eu era leiga, eu achava que a toxoplasmose só vinha do gato. E aí ela me explicou que não era, que vinha de alimentos, de água, e aí eu fiquei mais tranquila. Só que eu já tinha feito os exames pré-exames, né? Nas gatas também tinha dado negativo, mas não passou nada além disso. Só falando de 2, não lembro se era de 2 ou a cada 3 meses eu fazia a bateria de exames novamente. Para fazer acompanhamento, né? De uma maneira geral, quando a gente fala dos animais, a zoonose ela é presente, né? E quando a gente fala de gestação, a doença que vem é a toxoplasmose, né? Que é vinculada sempre ao gato sendo o vilão. E a gente vai conversar que não é o vilão de toda a história. Mas é legal saber que mais médicos estão dando esse tipo de conselho, né? Porque eu já tive algumas clientes que o médico falou, não, você vai ter que achar uma casa enquanto tá na gestação, depois você pega o animal de novo. E assim, um absurdo porque é uma pessoa da saúde, né? Sim. Mas é interessante e legal saber que os obstetras também estão se atualizando com relação a isso também, né? É bem bacana. Como a gente estava falando, muitos dos animais eles têm o poder sim de fazer uma transmissão, uma doença pra gente, que é o que a gente chama de zoonose. De uma maneira geral, é super importante fazer o acompanhamento com um profissional, um médico veterinário, para acompanhar a saúde do teu animal e vai refletir na saúde da sua família. Mas quando a gente fala em gestação, o medo principal que vem é com relação às pessoas que têm gato, que é a tal da toxoplasmose, todo mundo fala doença do gato. A toxoplasmose, ela é um protozoário que ela precisa ter um ciclo de vida. Esse ciclo de vida, ele acontece em 2 tipos de hospedeiros, que é o que a gente chama de intermediário e o hospedeiro definitivo. O intermediário são seres, e aí eu vou incluir seres humanos, bovinos, entre outras espécies, que acabam se contaminando acidentalmente, mas esse protozoário não se replica dentro do nosso trato gastrointestinal. Ou seja, se eu sou toxoplasmose positivo, eu não consigo transmitir para uma outra pessoa. Quando a gente fala de hospedeiro final, de hospedeiro principal, esse sim, aí o protozoário, ao entrar dentro desse organismo, aí ele vai fazer a sua replicação e liberar no ambiente os ovos, que no caso dos protozoários, no caso da toxoplasmose, que é o que a gente está discutindo, é o tal do oócito. Que aí sim, o gato, quando infectado, ele consegue liberar pelas fezes. Mas veja, a toxoplasmose, como eu disse, ela tem os intermediários, que é a carne bovina, o ambiente fica contaminado, água fica contaminada, salada pode ficar contaminada se eu lavar essa salada com essa água que está contaminada. Então, quando a gente está frente a esse protozoário, é importante não ingerir carnes cruas, carnes mal passadas, água com origem, com a sua procedência indefinida. E toxoplasmose não é um problema só da grávida, né? Todas as pessoas elas podem se contaminar com a toxoplasmose, na grande maioria são assintomáticas, mas uma pessoa pode desenvolver cegueira oriundo da toxoplasmose. Então é um perigo não só para a grávida. O que a gente fala com relação à grávida, por quê? A gestante, quando está positiva a toxoplasmose, ela consegue passar pelo feto e pode ocasionar muita taxa de aborto. Então é um perigo muito grande para o neném. Por este motivo, os médicos eles sempre orientam, se a pessoa tem gato, fazer os testes de toxoplasmose.
mas que nem você disse, antes mesmo da gravidez, você já decidiu fazer esse teste para já estar preparada para a neném vir de formas, de condições bem legais, não ter esse risco, né? Sim. Mas a toxoplasmose, mesmo a pessoa que não tem gato, tá querendo ficar grávida, ter a gestação, é importante sim fazer. Como eu disse, comer carne crua, salada, pode ser um veículo de contaminação. E agora, um grande mito do gato tá eliminando as fezes no ambiente. Como que eu vou me contaminar? Bom, como eu disse, você tem que fazer a ingestão. Então, no mínimo, você tem que comer as fezes do gato, que não é uma coisa muito comum. Ou, se você manipular as fezes do gato no momento da limpeza e não higienizar as mãos, e aí for comer algum alimento, você está fazendo contaminação cruzada. Aí sim é uma maneira de você se contaminar. Então, por isso, você que tem um gatinho, é importante sim você fazer o teste no seu gato para ver se ele é positivo, que é o que a gente chama de sorologia, titulação. Se caso ele for positivo, não significa dizer que ele está o tempo todo liberando a toxoplasmose no ambiente. Ou seja, se o gato for contaminado, ele pode ser positivo por um bom tempo e não vai eliminar esses ovos por muito tempo. No momento da infecção, é no máximo de 5 a 10 dias que eles fazem a eliminação do oócito, que é o ovinho da toxoplasmose, pelas fezes. Essa é a única maneira de você fazer a contaminação, então. Vou manipular as fezes e não vou higienizar muito bem as mãos. E outra coisa interessante é que quanto mais essas fezes desse gatinho contaminado fica no ambiente, maior vai ser a proliferação. Então, assim que o gatinho fez as necessidades na areia, tem que ser trocada imediatamente, né? Sempre higienizando a mão pós a higienização, evitando ficar muito próximo da areia, não fazer a inalação, né? Então, esses são passos importantes para que você não se contamine com a toxoplasmose, né? Não só durante a gravidez, né? É importante ter esse manejo, como eu disse, a toxoplasmose é de saúde pública, qualquer pessoa pode estar pegando. E não é um motivo para abandonar, né? Mesmo se a sua gatinha fosse positiva, não traria nenhum problema para a Larissa, né? Respeitando todos esses manejos, tudo bonitinho, você poderia ter sua gravidez tranquilamente, sem ter nenhuma coisa prejudicial para a Larissa, né? Sim. Que bom que você foi sempre orientada, né? Eu sou veterinária sua também, então a gente sempre tirava aquelas dúvidas. Tem a clínica geral que também tirou essas dúvidas com você e foi super tranquilo, né? Com relação a isso. Então hoje, se alguém te perguntar, a toxoplasmose é do gato? Não é do gato. Pode ser contaminado pelo gato. Mas a grande taxa de contaminação pela toxoplasmose é pela alimentação. Então a gente vê muitas pessoas comendo carne de má procedência, carne que não é bem passada no ponto. Para destruir toda essa carga protozoária e bacteriana, tem que ter um cozimento correto e uma manipulação correta, né? E você fez toda essa adaptação na sua casa, né? Até teu esposo, mesmo sabendo que não era positiva as tuas gatinhas, quem cuidava dessa parte era o seu esposo, né? Pelo sim, pelo não. Né? Quando a gente descobriu tudo, por mais que já sabia a história toda, né? Aí ele mesmo falou, Érica, então deixa que a parte da areia das gatas eu cuido pra evitar qualquer coisa. Mesmo sabendo que era negativo, sim. O excesso não vai fazer mal, não né? É bom, que aí ele limpava também. Já participava também, né? Faz parte. Então tá bom, Érica, muito obrigada por contar a experiência. Cada dia mais vai estar sendo uma descoberta, né? Cada vez mais é uma brincadeira nova dos bichos com a Larissa e é muito gostoso ter o bicho interagindo com a Larissa, né? Sim, é uma delícia. Sim. E fora que assim, já tem estudos falando que a interação das crianças com os animais desenvolve muito outros sentidos, né? Então assim, gente, não é para abandonar os animais. Dá para fazer, sempre dá, basta a pessoa querer, né? Sim. Aqui a criança que tá indo para casa, ela não tá indo para ser divisor de águas, e sim para somar o amor. Porque é muito amor mesmo e é muito gostoso. Amor, né? Eu acordei bem no finalzinho do vídeo, tia! E a gente que agradece. Então tá bom, a gente vai postando cada vez mais o conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda direct, enfim, a gente tá aqui para tirar as dúvidas de uma forma correta. Bom, gente, hoje foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí.
boas práticas de higiene, fazer o acompanhamento com um profissional, tanto médico para estar te auxiliando, quanto veterinário para estar te auxiliando com relação à saúde do seu animal é super importante. Então, para deixar aquilo de praxe, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, envie para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa aquele sininho, a gente sempre vai mandar um conteúdo legal. Antes de ir embora, quero dar uma dica super legal para vocês. A Érica, ela tem uma hamburgueria aqui em São Paulo, na Zona Leste. Então, se você é da Zona Leste, aqui da Vila Matilde, não pode perder, porque é uma hamburgueria super legal. E eles estão com um projetinho de inaugurar um novo espaço com lugar pet. Então, você pode ir com o seu pet. Então, para saber mais informações sobre quando que vai ser essa inauguração, sobre os serviços e produtos que são oferecidos, eu vou deixar aqui na descrição para vocês seguirem lá, dar aquela acompanhada, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Érica? Obrigada a você.